Pessoal, vamos iniciar a aula de hoje. Hoje eu trouxe para vocês uma aula sobre os advérbios, né, que a gente começou a estudar ontem, com umas atividades no nosso livro didático, uma aula do interdisciplinar sobre cidadania e de matemática sobre números decimais e sobre a ordem dos milhões. Então vamos começar pelas atividades de português, páginas 165 e 166. Então, aqui, ó, advérbios, formas de marcar o tempo e o espaço nos textos. Na reportagem que você leu, havia indicações de lugar, ou seja, onde os fatos relatados aconteceram. Essa reportagem que ele está falando é aquela reportagem que a gente já estudou sobre o dia na aldeia, tá? Você estudou também que os verbos nos textos indicam o modo, indicativo ou subjuntivo, e o tempo, presente, passado e futuro. Além dos verbos, há outras formas de marcar o tempo em um texto. Então, aqui para ler esses dois trechos e comparar. Trecho A. Os grilos soam solitários, há estrelas. O silêncio é quebrado pelos galos que cantam. As crianças saem. Trecho B. Os grilos soam solitários enquanto todos dormem na aldeia da Arcibetânia, em Mato Grosso. Ainda há estrelas no céu. O silêncio é quebrado a cada manhã pelos galos que cantam antes de o sol acordar. Quando os primeiros raios iluminam a vida, as crianças saem das casas de pau a pique, onde moram com os irmãos, pais, irmãos, primos e tios. Então, aqui na atividade A e B, ele queria que a gente colocasse os números de acordo com a função das palavras destacadas, tá? Aqui na letra A, a gente ia colocar as expressões que indicam tempo e na letra B, as expressões que indicam lugar. Então, enquanto todos dormem, ainda, a cada manhã, antes de o sol acordar e quando os primeiros raios de sol iluminam a vida, são expressões que indicam tempo. Então, 1, 3, 5, 6 e 7. E as expressões na aldeia Darcy, no céu, casas de pau a pique e onde moram com pais, irmãos, primos e tios, são palavras, são expressões, né, que indicam lugar. Então, ficou aqui 2, 4, 8 e 9. Comparando os dois trechos, as informações destacadas no trecho B podem ser retiradas da reportagem sem prejuízo para a compreensão? Explique. Elas não podem ser retiradas, tá? Porque aí o texto ele fica meio sem sentido. Então a gente precisa dessas informações de lugar e tempo para ter uma reportagem mais completa. Releia. Depois do almoço, o sol é cruel. O calor é tanto que nos fins de semana todos se recolhem na sombra de suas casas. Então era para a gente sublinhar, né, passar um risco embaixo na expressão que indica lugar, na sombra de suas casas. E as expressões que indicam tempo, tá? Depois do almoço e nos fins de semana. Leia o trecho a seguir e conheça um pouco da história das bonecas. Muito tempo atrás, lá no Egito, já se faziam bonecas de barro. Antigamente se faziam bonecas de pano, de madeira e até de sabugo de milho. A Emília e o Visconde de Sabugosa, das histórias de Monteiro Lobato, são bonecos feitos em casa, de pano e de sabugo de milho. Nos últimos anos começaram a aparecer bonecos para os meninos brincarem. Eles são geralmente super-heróis. Para as meninas surgiram as bonecas mocinhas, com vestidos para trocar, com casinhas e automóveis para brincar de gente grande. Então aqui, ó, converse com os colegas. A autora diz que nos últimos anos foram fabricados bonecos de herói para meninos e bonecas mocinhas para as meninas. Isso ainda acontece? A gente observa que, em parte, sim, né? Nós percebemos que ainda existem brinquedos que são definidos por gênero. Isso é brinquedo de menino e isso é brinquedo de menina, o que não é correto, tá? Todos os meninos e todas as meninas têm o direito de escolher o tipo de brinquedo que querem brincar. Ai, mas o menino vai brincar de fogãozinho, vai brincar de bonequinha, de bebezinho. O que vai fazer para um menino brincar com uma boneca e dar papinha para ela? Ele estaria treinando para ser um bom pai. Então, não existe nada de errado em você brincar com diferentes tipos de brinquedo. O brinquedo não é definido por gênero, tá? Quando a gente cresce, o brincar nada mais é do que um treino para a vida adulta, tá? Quando a gente cresce, a gente precisa cozinhar, a gente precisa cuidar dos filhos, né? E isso não é definido por homem e por mulher. Só a mulher vai cozinhar, só a mulher vai cuidar dos filhos. Não, as mulheres atualmente trabalham, as mulheres atualmente dirigem. Então, por que uma menina não pode brincar de carrinho? Por que uma menina não pode brincar com um bonequinho do super-herói do Capitão América? Lógico que pode, tá? E por que o menino não pode brincar com o fogãozinho? Pode, tá?
os brinquedos não devem ser definidos por gênero, masculino e feminino, tá bom? Observe os verbos destacados no trecho. Em que tempo está empregada a maioria deles? A maioria está no tempo passado. Copie as expressões que não são verbos, mas indicam tempo. A que tempo se referem? As que se referem ao tempo passado, muito tempo atrás e antigamente, e ao tempo presente, nos últimos anos, tá? Uma coisa mais contemporânea. Como as expressões de tempo organizaram as informações apresentadas? Elas foram apresentadas das mais antigas até as mais atuais, tá? Então, de acordo com o tempo aí, tá bom? Então, essas foram as atividades de português. Vamos para o interdisciplinar, páginas 118 e 119. Lutar pela cidadania. Leia a letra da canção e observe a fotografia. Criança não trabalha. Lápis, caderno, chiclete, peão. Só bicicleta, skate, calção. Esconderijo, avião, correria, tambor. Gritaria, jardim, confusão. Bola, pelúcia, merenda, crayon. Banho de rio, banho de mar, pula-cela, bombom. Tanque de areia, gnomo, sereia. Pirata, baleia, manteiga no pão. Criança não trabalha, criança dá trabalho, criança não trabalha. Então, uma música aí de Arnaldo Antunes deixando claro pra gente que a criança ela não deve trabalhar, né? Ela tá ali para brincar. E, junto com essa canção, uma triste foto de 1922, onde nós temos aí crianças trabalhando numa fábrica. Isso foi no Brasil, tá? Foi uma realidade brasileira, as crianças trabalhavam no passado. Qual é o significado do refrão? Criança não trabalha, criança dá trabalho. Pessoal, as crianças não devem trabalhar, mas sim receber cuidados e proteção. É por isso que elas dão trabalho para os adultos, porque os adultos têm aí que protegê-las e indicar para elas o caminho que é melhor para elas seguirem, tá bom? A fotografia desta página mostra crianças trabalhando em uma fábrica. Atualmente, isso é proibido no Brasil e é um direito de toda criança não trabalhar. Por que esse direito é importante? Pessoal, as crianças elas não têm maturidade e nem desenvolvimento para trabalhar numa fábrica ou qualquer tipo de serviço de adulto, tá? Isso atrapalha o desenvolvimento da criança, tanto emocional quanto físico. A criança ela sai prejudicada, as crianças que trabalham desde cedo, tá? E elas podem se machucar nessas fábricas, elas podem acabar aí se ferindo gravemente. Então, esses lugares não são lugar de criança. Atualmente é proibido o trabalho infantil no Brasil, porém a gente tem aí nos últimos meses, né, essa proibição do trabalho infantil ela tem sido questionada pelo nosso atual governo. Então é um cenário muito triste a gente imaginar que nenhum direito nosso é garantido. Todos os direitos, né? Eles, quando a gente tem aí crises, como a gente está tendo uma pandemia, crise econômica, começa a se questionar os nossos direitos, os direitos das pessoas, tá? E aí o direito da criança não trabalhar está sendo questionado também. Tá? Que o pessoal está discutindo aí, não faz mal nenhum criança trabalhar. Quando na verdade a gente passou por um longo processo aí que comprovou que era prejudicial. E por isso que chegou a ser proibido o trabalho infantil no Brasil. E a gente tem tanto adulto aí precisando de emprego, né? Para que colocar criança para trabalhar, né? Então é por isso que esse direito é importante, tá? É uma questão de saúde e desenvolvimento de uma criança. Os direitos e os deveres. Até pouco tempo atrás, a maioria das pessoas não possuía direitos que tem hoje. As crianças, por exemplo, nem sempre tiveram o direito de estudar, e muitos precisam trabalhar desde pequenas, mesmo em atividades perigosas e que prejudicam a saúde. Ser cidadão significa fazer parte de um país e possuir um conjunto de direitos e deveres que são iguais para todos. Entre os direitos está o de participar das decisões tomadas no país. Essa ideia de cidadania não existiu sempre. Ela foi inventada pelos gregos no final do século VI a.C., na antiguidade. Nas cidades gregas, nem todos os moradores eram considerados cidadãos. Apenas os homens adultos, livres e filhos de pessoas que já eram cidadãs podiam ser considerados cidadãos. As mulheres, as crianças, os estrangeiros e os escravos não eram cidadãos e não tinham direitos políticos nem podiam ser candidatos a cargos públicos. A ideia que a cidadania deveria ser um privilégio de poucos durou muitos séculos e ocorreu em diversas sociedades. Foi apenas a partir do final do século XVIII que os homens e as mulheres passaram a lutar para criar uma sociedade em que todos tivessem os mesmos direitos. Então a gente tem aqui na foto Angela Merkel, ela é chefe de governo da Alemanha, tá? E por que que essa foto dela tá aqui? Porque ela é uma mulher e ela é um cargo político, ela está num cargo político.
tá? Ela está num cargo de chefia, o que seria impossível numa sociedade mais antiga como a da Grécia, porque as mulheres eram consideradas inferiores, né? Seres incompletos, então elas não tinham direitos políticos, tá? Na Grécia Antiga, seria possível uma mulher como Angela Merkel ter direito à cidadania e ocupar um cargo político? Por quê? Não, porque na Grécia Antiga a cidadania era um direito exclusivo de homens. Olha que absurdo, né? Você conhece alguma mulher que esteja atuando na política brasileira? Cite seu nome. Então você vai aí pesquisar, você pode pesquisar, você vai encontrar várias mulheres que estão trabalhando no cenário político. Nós temos vereadoras, nós temos prefeitas, nós temos deputadas, tá? Tem bastante mulheres agora no cenário político, porém, elas ainda são um número bem considerável, bem consideravelmente menor que a quantidade de homens, tá? No Brasil, um homem, os cargos políticos são predominantemente masculinos, né? A gente vê bem mais homens em cargos políticos do que mulheres. Converse com o professor e os colegas sobre a importância da igualdade entre homens e mulheres na política. Pessoal, não existe nenhuma comprovação científica, nenhum tipo de estudo que comprove que um homem tem muito mais habilidades e capacidades de ser um líder melhor politicamente do que uma mulher, tá? Em questão de desenvolvimento emocional, desenvolvimento psíquico, inteligência, capacidade, homens e mulheres têm as mesmas capacidades, tá bom? A ideia que se tem de que a mulher é inferior, de que a mulher não tem emocional para trabalhar com essas coisas, de que a mulher deve ficar em casa, que é melhor para ela, que o lugar dela. Isso daí é uma coisa histórica, tá? Durante a história, a mulher ela foi dominada pelo homem, mas isso não significa que foi algo benéfico, tanto é que a nossa sociedade está como está, né? Cheia de problemas, tá? E a gente está começando agora a mudar esse cenário, porque a gente tem mais conhecimento sobre a igualdade, né? Do quanto ela é benéfica, tá? Para a gente ter uma sociedade justa e equilibrada, a gente precisa de igualdade entre homens e mulheres, tá bom? Bem, essas foram as atividades do interdisciplinar. Agora nós vamos para a matemática, página 93 e 94, tá? Aqui na página 93 fala que essa Sônia, né, fez uns cálculos com números decimais, né? Ela somou quilos e metros, tá? E aí tem os cálculos dela e pede para a gente explicar o que que ela fez, tá? Então, nessas continhas, o que que a gente observa? A gente observa que a Sônia, ela separou, né, os décimos das unidades, somou décimo com décimo, unidade com unidade, e depois juntou tudo no final, tá? Nas duas contas, ó. Então, coloquei aqui. Ela separou as unidades dos décimos, depois somou unidade com unidade e décimo com décimo, juntando o resultado no final, tá? E aí pede para a gente calcular os resultados dessas adições. Eram continhas fáceis, tá? Você só tem que levar em conta o quê? Quando você faz soma e subtração com números com vírgula, a regra é vírgula embaixo de vírgula. Ah, professora, mas e se o número não tem vírgula? Ele é uma unidade, então você tem que estabelecer aí as casas decimais. Onde ficam as unidades? Onde ficam os décimos, os centésimos e os milésimos, tá bom? Então, se quiser dar um pause aí para conferir as continhas, tá? A letra A dá 4,3, letra B 8,9, letra C dá 13 inteiro, letra D 20,39 e letra E 8,14, tá bom? Aqui, observe a tabela que apresenta a frota de veículos com o número total de automóveis, caminhonetes e utilitários de alguns estados do Brasil. Com o colega, leia os números dessa tabela. Então, Roraima, 219.290. Acre, 277.831. Piauí, 1.196.192. Ceará, 3.148.369. E Goiás, 3.909.429. E aí pede para a gente escrever por extenso do Piauí, tá? 1.196.192. Então, aí a gente chegou na ordem dos milhões, tá? Aqui nesse quadrinho pede para a gente colocar os 100 milhões em algarismos, tá? Porque no Brasil a frota no Brasil é de 100 milhões de veículos, tá? Então a gente tem que lembrar que a primeira ordem, cada três casinhas é uma ordem, lembra disso?
unidade, dezena, centena, né? Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão, tá? Então, as 3 primeiras casinhas, ordem das unidades. As 3 segundas casinhas, ordem dos milhares, tá? E aqui a ordem dos milhões. Então, tem que ter 3 ordens, tá? Eu tenho que ter 3 aí conjuntinhos de casinhas para formar os milhões, ó. 100 milhões, tá bom? Fica assim em algarismos. Então, pessoal, essas foram as atividades de hoje. Qualquer dúvida, é só mandar para mim. Um beijo. Tchau!